No interior, assistiu-se a uma sessão de pancadaria e os cintos, no lugar de assegurar as calças, foram usados como chicotes. LV Produções, todas as novidades passam daqui. Infelizmente, viveu-se um ambiente de guerra numa igreja ontem, viveu-se um ambiente de guerra. Alguns, inclusive, lá foram com instrumentos, não é? Foram com material bélico, digamos arma branca. Alguns foram à igreja com arma branca, a nossa equipe de reportagem foi agredida, porque foi lá para captar imagens, não é? Um ambiente de guerra que viveu-se na igreja. Um ambiente de guerra, um tremendo ambiente de guerra. E isto vai merecer alguma análise aqui no nosso programa. Os telespectadores vão comentar sobre isto. A pergunta que eu faço é, até que certo ponto os crentes, não é? Aqueles que adoram a Deus, devem chegar a esse extremo de criar um tumulto dentro da igreja, de verificar-se um tumulto dentro da igreja. A história não é de ontem, já vem há longo tempo, mas ontem parece que foi mesmo o detonar da bomba. Ontem parece que foi o detonar da bomba. O telespectador vê aí imagens de crentes, não estão a rezar. Esta agitação não é de oração, não. Essa agitação não é de oração. Essa agitação é de contestação ao apóstolo. Essa agitação é de contestação ao apóstolo. Olha o portão aí, olha o portão, está a cair. Olha o portão, cai o portão. Um ato de tumulto, não é? Um ato de tumulto. O que é que está em questão, Luciano? O que é que está a acontecer exatamente aí? Aqui a contestação é contra o apóstolo. É contra o apóstolo, porque o apóstolo não dá mais para permanecer nessa posição. Vejam aí a luta. Vejam a luta dos crentes. A luta dos crentes. A luta dos crentes na igreja. Atenção, minha nação linda, a este episódio. Luta de crentes numa igreja. Não é? Qual é o assunto? Não querem mais o apóstolo. Não querem mais o apóstolo, então vão lá repudiar contra a presença, contra o próprio apóstolo e depois dá nisto. Não é? E depois dá nisto. Coloca novamente aquelas imagens aí, a repetição, dos crentes a lutarem. Os crentes a lutarem. Como diriam os meus compatriotas, uma espécie de confronto de fé. Olha aí, são crentes. Quando saíram de casa, a ideia era fazer o quê? Ir rezar. Mas depois lá a situação foi outra. Foram lutar. Porque não querem o apóstolo, certo? Não querem o apóstolo porque o apóstolo comete algumas irregularidades. O apóstolo está a ser acusado, inclusive, de adultério. O apóstolo está a ser acusado de adultério e não é querido na igreja. Estão cansados dele, segundo contam aí as nossas fontes. Estão cansados dele. É por isso que fazem esta reivindicação na casa de Deus. Isto não é para rir. Ou melhor, é rir para não chorar. A casa de Deus vira um palco de confronto direto entre crentes. A contestação é contra o apóstolo, não é? A contestação é contra o apóstolo. Não querem mais o apóstolo porque o apóstolo eventualmente comete adultério. O apóstolo eventualmente comete adultério e já não é querido. Então os crentes usam este mecanismo para afastar o apóstolo. Por que é que chegam a este mecanismo? Porque, segundo eles, não é? Segundo eles, os outros até tentaram os outros mecanismos, mas não resultaram. Então agora optaram por isto. O telespectador pode aceder ao nosso Facebook e comentar este cenário de conflito direto numa igreja, certo? Conflito direto numa igreja. O telespectador pode já entrar no nosso Facebook, mande a sua mensagem e eu vou ler dentro de instantes. A interpretação dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, relativamente a este assunto que acontece numa igreja, na casa de Deus, como é dito, não é? Na casa de Deus. A nossa equipe de reportagem também não escapou, não é? Foi agredida. O nosso câmera ainda levou umas pancadinhas de cinto, não é? Levou umas pancadinhas de cinto. Porque
aquele jogo de sempre. O nosso trabalho às vezes submete-nos a isso. Não é? Submete-nos a isso. Enquanto fazemos o trabalho, há quem não gosta e depois as coisas acabam dando numa violência. Repito, erguer para não chorar. Nesta igreja, os homens são chamados de Mazolana. É isso, não é? É Mazolana. Ô Mauro, são Mazolanas, não é isso? São Mazolanas. Certo. Então os Mazolanas foram lá trocar muros na casa de Deus. Desta vez, o culto não foi para como é que é aquela faz, lá na igreja velha apostólica faz aquela dança de como é que é aquela dança é o quê? Fala aí, meu caro Mauro. Sinani? Fazem Sinani, Mauro é que diz. Fazem aquela dança de Sinani lá na velha apostólica, quando é Sochar. Então, desta vez não foi Sochar, não. Desta vez foi luta mesmo. Desta vez foi luta. Não querem o apóstolo. E há duas alas. Há uma ala que quer o apóstolo. Há outra ala que não quer o apóstolo. Então as duas alas cruzaram-se ontem e deu no que deu. As duas alas cruzaram-se ontem e deu no que deu. Antes de irmos às reportagens sobre o acidente, vamos ver esta reportagem, por favor. Não confunda, isto não é ringue, certo? Isto não é ringue, não. Isto é igreja, certo? Não é ringue, é igreja onde os crentes contestam o serviço do apóstolo e, eventualmente, por estar a cometer adultério, não é? Dizem que o apóstolo está a cometer adultério, por isso que já não dá para que ele continue a liderar uma igreja, sendo que ele não é um exemplo. Então, depois, Deus diz, congela a imagem aí, meu caro, congela a imagem aí, por favor, congela essa imagem aí dos Mazolanas aí. Aí estão os Mazoluanas, não é? Os Mazoluanas a trocarem muros, porque o apóstolo comete adultério. Então, não podem ser liderados por um indivíduo que comete adultério. Não podem ser liderados por um indivíduo que, no lugar de prestar exemplo, faz o contrário. Mas não são todos que contestam o apóstolo, obviamente. Não, ninguém lutava. Não são todos que contestam o apóstolo. Não são todos. Olha aí o cinto. O mano ali tirou cinto. Não foi o mano que bateu o nosso câmera, Mauro? Não foi o mano ali que bateu o nosso câmera, porque o nosso câmera também apanhou uma pancada de cinto. Então o homem ali tirou cinto, começou a lutar. Foram lutando aí os mazolanos. Coloca a reportagem, Mauro, por favor, na tela, carrega. São todos crentes da Igreja Velha Apostólica e durante muitos anos estiveram unidos na fé, mas os alegados abusos cometidos pelo dirigente Mas são de alas no seio da congregação. Não é a primeira vez que os apóstolos que querem derrubar Jaime Machombe são impedidos de entrar na igreja, mas desta vez nem esse portão de ferro conseguiu impedi-los. No interior, assistiu-se a uma sessão de pancadaria e os cintos, no lugar de assegurar as calças, foram usados como chicotes. Era chicotada por todo o lado. Até a imprensa não foi poupada. Os revoltosos não se deixaram intimidar pelos supostos capangas de Machombe que ameaçavam esfaquear qualquer um que tentasse entrar no templo. É isso que estão a ver. Nos algemam como se fôssemos criminosos por defender o pastor Machombe. Simplesmente isso. Só. Nós não fizemos nenhum ato de vandalismo. Só queríamos entrar na igreja. Me arrastaram, me puseram a algema aqui. Ainda no calor dos tumultos, houve espaço para a explicação das caramuças de hoje.
3 pontos. Um tem a ver com a mudança de nome da igreja, o outro tem a ver com a questão da gestão dos recursos humanos dentro da igreja e outros elementos. E tem também a questão do adultério. Adultério que envolve o nome do apóstolo, que segundo os áudios que circulam, dão indicação de que o apóstolo esteve envolvido durante 10 anos com a esposa de um pai evangelista. Os apóstolos condenaram igualmente a agressão a jornalistas. É lamentável. O que importa referir que os que estão ali a fazer confusão nem são irmãos da igreja. Foram homens, katanas, aqueles que foram instrumentalizados para estar aí. É por isso que alguns estão a tirar facas, alguns estão a chamar pessoas, alguns estão a usar instrumentos para tirar as pessoas dali. Então é lamentável. Agredir a imprensa, estão a cometer um erro grave. Isso é um crime nos termos da lei. Não se pode agredir os homens da verdade. Então lamentamos de fato a situação, porque marcha por total aquilo que é o bom nome da igreja. O apóstolo, ao invés de colocar homens armados ali, poderia optar por diálogo. Olha, eu quero conversar aqui com os telespectadores. Isto está a acontecer na igreja velha apostólica, mas podia estar a acontecer numa outra igreja, como já vimos acontecer noutras, na verdade. A minha questão aqui é, o que é que se olha para, como é que se olha para a igreja? A igreja no geral, não é? A igreja no geral. Quando se chega ao ponto de contestar-se um pastor, um apóstolo, por meio de violência. Quando se chega ao ponto de contestar-se um pastor por meio de violência, por meio de luta, por meio de luta, na casa de Deus. Uma pergunta simples: o que é que está em causa? O que é que está em causa? É a fé? É a adoração a Deus? Ou questões humanas? É adoração a Deus ou questões humanas? É adoração a Deus ou questões humanas? Como é que Deus fica neste ambiente todo? Como é que Deus fica neste ambiente todo? Aqui a questão, atenção, caros telespectadores, a questão aqui é: o pastor é adúltero. Essa é a acusação. Repito, essa é a acusação. O pastor é adúltero. Sendo adúltero, não pode liderar a igreja e não transmite exemplo. Não transmite exemplo. Mas então, tentaram, de uma e de outra maneira, afastar o apóstolo. Não foi possível. Ao ponto de chegarem, não é? Ao ponto de chegarem à violência. Ao ponto de chegarem à violência. Lutarem assim. Lutarem assim. Troca de muro, até homens tirarem sim. Por quê? Não dá mais o apóstolo permanecer. Não dá mais. A minha questão é: em que ala está Deus então aí? Que uma ala não quer o apóstolo, outra ala quer o apóstolo. Então Deus onde é que está aí? Hein? Deus onde é que está? Onde é que está Deus nisto? Neste confronto direto entre os crentes. Neste confronto direto entre os crentes, onde é que está Deus? Está numa ala em detrimento de outra? Está nas duas? Ou não está em nenhuma? Eu vou abrir as linhas dentro de instantes, mas antes eu quero fazer referência ao nosso Facebook. Este assunto é muito sério, está a acontecer na Igreja Velha Apostólica. Na verdade, independentemente de onde acontecer, isto é um assunto sério. Estamos a ver a casa de Deus sendo palco de confrontos diretos, a ser palco de luta. A ser palco de luta. Isto merece uma discussão extremamente séria. Não só olhando para o que terá originado isto, mas o próprio evento que ocorreu ontem de luta é muito preocupante. Vejam isto. São pessoas e até são chefes de família. São chefes de família. De frente à igreja, dentro da igreja, a desenvolverem esta confronto. LV Produções, todas as novidades passam daqui.
What?